Muito bom dia, uma ótima terça-feira para você ligado aqui no canal do Lessa, chegando com as primeiras informações do Fluminense por aqui nesta terça que já é véspera de jogo, né? Não tem muito tempo para ficar remoendo a derrota para o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Amanhã já tem Copa Sul-Americana contra a União Espanhola no Maracanã. É um jogo importantíssimo porque a gente sabe, o Fluminense tem que ganhar essas duas partidas para garantir vaga direta na fase de oitavas de final da Sul-Americana. Mas para isso, bom, na verdade tem que ver se o Once Caldas vai confirmar a vitória sobre o São José, mas evidentemente que vai ganhar o jogo. O Once Caldas não vai tropeçar diante do São José em casa, e a partir disso, obrigatoriamente, o Fluminense tem que ganhar amanhã e depois tem que ganhar o Once Caldas na última rodada no Maracanã para garantir essa vaga direta. Por isso eu estou falando, né? Vou até colocar a tabela na tela para vocês a partir de agora, porque a oitava rodada do Campeonato Brasileiro ela acabou ontem, na verdade, com um empate entre Santos e Ceará. Então faltou a gente fazer aquele apanhado do encerramento da oitava rodada do Brasileirão, que teve a vitória do Fortaleza sobre o Juventude por 5-0, Mirassol 2-1 no Corinthians, Grêmio e Bragantino empatando em 1-1, Vitória 2-1 no Vasco, Flamengo 1-0 no Bahia, o Cruzeiro goleando o Sport fora de casa por 4-0, o Palmeiras ganhou o clássico contra o São Paulo, né, esse jogo foi em Barueri. Imaginava que o Palmeiras fosse acabar confirmando essa vitória no Clássico e não deu outra. O Botafogo goleando o Internacional por 4-0 lá no Engenhão. E ontem, portanto, Santos e Ceará ficando no empate em 0-0. E a partir daí, como fica a tabela do Brasileirão, o Palmeiras agora abrindo vantagem na liderança com 19 pontos. O Flamengo está em segundo com 17, o Bragantino também tem 17, o Cruzeiro pulou para 16, e aí vem o Fluminense com 13 pontos. Mesmo com a derrota, a gente tinha falado isso aqui, né? Mesmo com a derrota, o Fluminense poderia ficar na quinta posição, porque o Ceará não venceu o seu jogo. E o Atlético ganhando foi a 12. O Atlético, até pouco tempo, estava na zona do rebaixamento, 2 rodadas atrás. Então a diferença agora, ela está se encurtando. O Palmeiras está abrindo um pouquinho de vantagem, mas se o Fluminense não voltar a vencer imediatamente, já começa daqui a pouco a ficar mais perto do pelotão que está embaixo. Apesar de, neste momento, ainda ser o quinto colocado, mas isso é Campeonato Brasileiro. A gente sabe, não pode dar mole. E agora joga contra o Juventude, em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, que geralmente o Fluminense tem enorme dificuldade de jogar lá. A gente sabe disso, historicamente. Mas enfim, o Campeonato Brasileiro ele é papo para daqui a pouco, porque tem Sul-Americana, mas é bom a gente ficar de olho nisso aqui, porque não é só os resultados, a classificação, a pontuação não é algo que preocupa, né? O que preocupa é o desempenho atual do Fluminense. Isso é que deixa realmente a gente alarmado. Mas, olhando aqui para a parte baixa da tabela, olha só com quantos times com 9 pontos. Internacional, Vitória, Grêmio e São Paulo. Todos esses times, na próxima rodada, se ganham um jogo e o Fluminense não ganha, já estão ali a 1 ponto. Só para a gente ter uma noção do que é o campeonato. E aí o Vasco é o primeiro clube na zona de rebaixamento com 7. O Juventude também tem 7 pontos. Enfim, é isso, a oitava rodada finalizada, a nona rodada vem, mas antes a gente tem esse desafio pela Copa Sul-Americana. Hoje o técnico Renato Gaúcho vai fechar a preparação para esse jogo e a gente sabe com desfalques. Né? O Lima deve seguir fora porque ele teve uma lesão muscular grau 1, é uma lesão mais leve, mas imagino eu, não haverá tempo suficiente para recuperar o Lima para essa partida. E o Fluminense acabou perdendo o Bernal, com uma lesão grave na coxa esquerda. Infelizmente, a gente informou ontem, para quem não viu, para quem, enfim, por algum motivo não sabe dessa informação, o Bernal acabou tendo, durante o jogo contra o Atlético Mineiro, uma lesão no muscular adutor da coxa esquerda, grau 3, e com isso ele vai ficar um bom tempo afastado dos gramados. A estimativa é entre 2 e 3 meses, pelo histórico, né, pelo que se sabe desse tipo de lesão, e com isso também ele perde o Mundial de Clubes. Então, falei sobre isso ontem, então a diretoria do Fluminense vai ter que ir para o mercado e vai ter que fazer um mercado mais agressivo, muito mais agressivo do que a gente imaginava depois da última janela de transferências. Não tem muito jeito, o Fluminense contratou 2 jogadores para jogarem como primeiro volante. Né? O Bernal já fazia parte do elenco, depois o Fluminense vai lá e contrata o Otávio. Os 2 com lesões graves. É claro que o do Otávio é muito mais grave, rompeu o ligamento, é outra situação, tendão, né? Mas o Bernal é uma lesão muscular grave, que o tira de combate por um bom tempo. A gente tem neste momento agora
3 volantes, Martinelli, Hércules e Nonato, que são volantes com características de segundo e não de primeiro homem, de meio de campo. Então, realmente, é aquele negócio, né? Quando a fase é ruim, parece que nada joga a favor. Não basta ter um problema, tem que ter vários. Vai ser um desafio enorme para a diretoria do Fluminense em ter que contratar. Na minha visão, infelizmente, são 2 jogadores que o Fluminense precisa. É uma posição que você tem um rodízio muito grande. É jogador que se lesiona, é jogador que leva cartão, é jogador que está desgastado. Não tem jeito. Não tem para onde correr. Ah, tem o Wallace Davi na base, mas é muito jovem ainda, é muito cru ainda. O Renato vai atacar, sem dúvida alguma, vai exigir reforços para essa posição. A gente já sabe que a zaga teria que chegar pelo menos mais um jogador, né? Porque a gente já vem falando isso desde a última janela. Então o Fluminense vai ter que buscar um jogador para ir. E no ataque, para mim, sem dúvida alguma, o Renato quer reforços. Um camisa 9 e jogador de lado, ou jogadores. Então isso quer dizer que o Fluminense, mais uma vez, vai ter que desembolsar uma boa grana nesta janela de transferências para corrigir as carências que já existiam e esses problemas que estão surgindo de última hora. E eu vou além até. A gente tem Paulo Henrique e Ganso, já estamos em maio. Há um mês no Mundial. E o Ganso ainda não é nem sombra daquele jogador que a gente espera que ele seja, aliás, que a gente precisa que ele seja. Porque teve problema de saúde, fez uma pré-temporada tardia, voltou, ainda está longe do ritmo ideal. Então o cenário é realmente, em termos de elenco, é realmente preocupante para esse curto prazo. A ver como vai ser essa janela do Fluminense para a gente, a partir do segundo semestre, a partir do Mundial, a gente ter jogadores que possam, de fato, resolver essas carências e melhorar o time. Mas a gente sabe que não basta só isso. É necessário trabalho do Renato, é necessário trabalho da comissão técnica do Renato. Está faltando padrão esse time, está faltando identidade esse time, está faltando muita coisa. Muita coisa. Não basta só trazer jogador. Tem que ter trabalho. Ontem a gente informou aqui sobre o interesse do Fluminense em contratar o goleiro Marcelo Lomba, do Palmeiras, jogador de 38 anos, que viria para ser reserva do Fábio. Aliás, eu até comentei um pouco sobre essa contratação, que é um interesse já antigo do Fluminense, e de fato confirmei essa informação. O Fluminense está em negociação, que foi publicada ontem para a galera lá do GE. Confirmei essa informação. O Fluminense está em negociação com o Marcelo Lomba e muito em breve deve já enviar uma proposta oficial. Está aguardando apenas o Lomba acertar a saída dele do Palmeiras. Ele tem contrato até o final do ano com o Palmeiras. Acertando essa saída, automaticamente ele vai fechar com o Fluminense e será reforço do Fluminense, talvez o primeiro reforço nesta próxima janela que está vindo aí. É um goleiro já muito experiente, com passagem por grandes clubes, que quer ter ali, em algum momento, mais espaço. A partir do momento que o Fábio talvez não tiver uma continuidade, a gente já vai falar do Fábio, mas eu, sinceramente, eu acho que o Fluminense teria condições, e muitas condições, de ir ao mercado e trazer um jogador com uma certa rodagem, experiência, só que mais jovem, para ser, de fato, um substituto do Fábio, mas pensando já para muitos anos, não só agora. Porque o Marcelo Lomba tem 38. E a gente não sabe, ele é reserva do Palmeiras já há muito tempo. Aí o Fábio entra o Marcelo Lomba. Vai ser esse realmente, ele vai dar conta do recado? A gente não tem como saber. Então o ideal seria um goleiro um pouco mais jovem para fazer uma transição, de fato, até o Fábio encerrar a carreira e a gente ter um substituto ali ideal. Eu acho que, olhando para o... Nem sempre é fácil você contratar um goleiro de muita qualidade para ser reserva, porque o goleiro que chegar vai ser reserva do Fábio, mas Marcelo Lomba, com 38 anos, não me parece, pelo menos, ser a melhor opção, pensando a médio e longo prazo. Agora, para imediato, para essa temporada, para a temporada que vem, enquanto o Fábio tiver, é um bom reserva, um goleiro experiente. Mas, enfim, eu gostaria de ver um cara mais jovem, com potencial, sendo preparado para fazer essa transição e assumir o lugar do Fábio depois. Por falar em Fábio, dentro dessa notícia, o GE também informou que o Fluminense abriu finalmente negociações para renovar o contrato do Fábio até o ano que vem. Quando o Fábio vai fazer 45 anos, é um negócio bizarro que esse cara faz, é inacreditável.
Mas a gente viu contra o Atlético a defesa que ele fez. Infelizmente o Fluminense levou o gol depois, mas a defesa, para mim, é a defesa do campeonato até aqui, a defesa do ano até aqui. Não vi uma defesa mais bonita do que essa. O Fábio segue fazendo milagres, dentro daquilo que ele pode fazer, salvando o Fluminense. Pois bem, o Fluminense então abriu conversas, já tem uma reunião marcada para os próximos dias, para tentar já chegar a um acordo. Ele teve recentemente um aumento salarial em fevereiro, para valorizar ainda mais o contrato. Então hoje o Fábio ele chega ao Fluminense com um contrato muito defasado, muito abaixo para um goleiro do nível dele. Ao longo do tempo ele foi renovando e aumentando o seu patamar salarial. Hoje ele já está entre os principais salários do elenco após esse aumento. E naturalmente, renovando o contrato, possivelmente ele vai ter um novo aumento. Mas eu acho que é justo para o que esse cara representa, para o tamanho que ele tem hoje para o grupo, pela liderança que ele é e pela qualidade que ele tem. Então, nos próximos dias, a tendência é de que haja um acerto com o Fábio para essa renovação. Ele tem contrato até o final do ano. A partir do mês que vem, ele já poderia assinar um pré-contrato com outro clube. Ele não tem interesse de deixar o Fluminense, quer continuar no clube. Então, a tendência é, de fato, por um acordo. E a chegada do Marcelo Lomba não depende em nada dessa renovação do Fábio acontecer ou não. E aí, só para completar, jogadores que terão um contrato ou contratos encerrados no final do ano são eles, Guga, além do Fábio, né? Guga, Renato Augusto, Léo Jance, Manuel, que não deve renovar, imagino eu. O Léo Jance é jovem, Renato Augusto também vai encerrar a carreira, segundo o próprio. Guga e Ganso estão com as negociações paradas até o momento. Né? O Guga não aceitou a proposta que o Fluminense fez inicialmente. O Ganso teve aquele problema de saúde, já havia ali uma conversa encaminhada, acabou tendo a miocardite e depois, enfim, as conversas pararam. Até o momento, pelo que se sabe, não foram retomadas. Então são outros jogadores que têm contrato até o final do ano e que poderão, a partir do meio deste ano, assinar um pré-contrato com outra equipe. São esses atletas e provavelmente, imagino eu, que nos próximos dias a diretoria do Fluminense vai agir no sentido de renovar ou não com esses jogadores. Só para fechar aqui, eu citei agora há pouco a situação preocupante em relação aos volantes, com esses dois jogadores lesionados, né, e o Hércules como opção, e vai ser muito importante neste momento, a partir de agora, em que, enfim, ele até vinha perdendo espaço no time, vinha sendo banco, mas com a lesão do Bernal, a tendência é de que ele tenha mais oportunidades. E nos últimos dias surgiram vários boatos de vários lugares, afirmando que o Hércules estava na noite do Rio de Janeiro e que, por consequência disso, ele não estaria se dedicando devidamente ao Fluminense como deveria acontecer, e isso estaria afetando o desempenho do Hércules dentro de campo. Enfim, isso acabou se espalhando por vários lugares, e ontem a diretoria do Fluminense entrou em contato com a gente para esclarecer que essa situação não procede, pedindo uma ajuda ali para informar que o Hércules não está vivendo na noite, que isso não é isso que está atrapalhando o desempenho dele, pelo contrário, ele está com a família aqui no Rio de Janeiro, inclusive ele é um cara muito, muito tímido e sequer mal sai de casa, mal sai do condomínio, só para treinar e para fazer as coisas que tem que fazer, ir no mercado, ir no shopping, levar a família para almoçar, algo do tipo, né? Que, portanto, não tem nada a ver o início ruim dele com a camisa do Fluminense, que é um fato, realmente ele não vem jogando bem, com possíveis saídas à noite. E é importante esclarecer isso, porque a gente tem que saber separar as coisas, né? Uma coisa é o cara não estar jogando bem, o que acontece com todo mundo. Aliás, internamente, conversando com algumas pessoas, o que eu ouvi é que todo mundo acredita que ele ainda não conseguiu se adaptar à nova realidade de jogar num clube grande do tamanho do Fluminense, que é diferente de jogar no Fortaleza, a verdade é essa, assim, não é a mesma coisa, e também com a cidade, com o Rio de Janeiro. Para ele foi uma mudança muito grande. Ele é um cara tímido, ele foi o único jogador, na verdade, que não deu nem entrevista de apresentação quando chegou. Então ele é um cara realmente muito travado. E todo mundo acredita que essa mudança drástica que teve na vida dele está impactando nessa adaptação e, consequentemente, no rendimento dele. Então a gente... e todo mundo enxerga potencial no Hércules. Eu já cansei de falar isso aqui. Ele é um jogador que foi muito bem no Fortaleza. Claramente ele tem qualidade, ele tem potencial. Esse Hércules está muito distante daquele Hércules que foi contra o Fortaleza. Mas tem o potencial ali. Ele precisa ser desenvolvido e, é claro, né, é necessário que ele tenha, que ele consiga se adaptar. E nem todo jogador, às vezes, consegue, nos primeiros meses, já dar uma resposta.
que é o que está acontecendo com o Hércules, infelizmente. E agora, com essa ausência do Bernal e do Otávio, ele vai ser muito importante. Muito importante. Então é hora de apoiar, de acreditar. Eu acho que seria fundamental ele fazer um jogo bom, né, para dar uma resposta ali, para que ele mesmo possa pegar confiança, para receber também o apoio do torcedor, porque o torcedor ele se manifesta de acordo com aquilo que ele vê em campo. E é fato que o Hércules não está bem. Todo mundo sabe, e com certeza ele também sabe que ele não está bem. Então, a recuperação dele, ou a adaptação dele, vai ser primordial neste período em que a gente tem poucas opções para essa posição. Então, só para esclarecer isso para todo mundo, e é a versão oficial do clube, consequentemente, é a versão oficial do jogador, que não tem nada de sair da noite, que ele está se perdendo na noite, e por isso ele não está conseguindo render, que ele não está se doando, que ele não está se dedicando. Os relatos que ele é super profissional, ele é super correto, está fazendo a parte dele, mas as coisas ainda não estão acontecendo em campo. Então, tomara que isso possa mudar em breve, porque o Fluminense fez um investimento alto, né, esperando o retorno técnico, e ele tem condições de dar esse retorno. Fechou, pessoal? É isso, a gente vai ficando por aqui. Ao longo do dia a gente volta com mais informações e mais notícias aqui no canal do Lessa. Se você puder deixar seu like, se inscreva aí no canal e ative as notificações para você não perder nada do que acontece no Flu. Valeu!